Aquelas imagens recebidas do aeroporto de Roma envolvendo a agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o filho dele, confirmam a versão do ministro. Apuração da Basília Rodrigues. Nos conte então, Basília, por favor. É isso, eu conversei com fontes da cúpula da Polícia Federal que me disseram que as imagens trazem um relato fiel do que o ministro Alexandre de Moraes contou naquela representação, ou seja, uma denúncia, né? Enfim, um relato do crime que ele viu acontecer no aeroporto na Itália, a PF. Ele apresentou aquela representação detalhando o que aconteceu naquele dia, na sala de passageiros do aeroporto em Roma. Esta é a visão do ministro, confirmada pelas imagens. Então, puxando aí pelo São Tomé, né, que só acredita vendo, agora as imagens estão com a Polícia Federal aqui do Brasil. Policiais da Polícia Italiana assistiram essas imagens inicialmente, depois repassaram para a adjudância da PF em Roma, ou seja, o representante da PF brasileira na Itália, e falaram que exatamente isso, e a frase me chamou muita atenção. O relato de Alexandre de Moraes é fiel ao que está nas imagens, quando ele afirma ter sido xingado e que seu filho foi agredido com um tapa. Agora a gente pula para o outro lado, que é aí capitaneado por um advogado que está na defesa de um casal e também o genro deste casal. O outro lado que está sendo acusado desta agressão, Elisa, alega um tipo de equívoco interpretativo, mas veja o que eles estão dizendo, que no lugar de um tapa, o casal teria tentado afastar o filho de Alexandre de Moraes com o braço. Então, eu afastei com o braço ou eu dei um tapa? Eles tentam atenuar aquilo que está exposto nas imagens, chamando atenção para uma outra interpretação, rivalizando com a versão apresentada pelo ministro e agora comprovado por essas imagens que estão em posse da Polícia Federal. Estão passando ainda por alguns trâmites burocráticos para que, de fato, o conteúdo seja incorporado ao inquérito. Quais os crimes que estão em investigação? Crime contra a imagem, honra, ameaça e também o crime contra o Estado Democrático de Direito. É porque a gente esquece, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal representa toda uma instituição, mesmo estando à paisana, mesmo não estando no seu horário de trabalho. Na avaliação de quem acusa, e a gente está falando do próprio Moraes, ao ser atacado no aeroporto, num espaço público, aquilo ali foi uma tentativa de agredir a democracia no Brasil. Basília Rodrigues, conversando ao vivo com a gente aqui no Live. E aproveitando todo esse assunto que a Basília nos traz, eu vou me aproveitar da fala da nossa analista para compartilhar com vocês mais uma informação. A Polícia Federal deve ouvir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a família dele. E isso, pessoal, deve acontecer já nos próximos dias. A investigação apura, portanto, essa agressão contra Moraes e o filho dele no aeroporto de Roma. Foi no dia 14 de julho. De acordo com fontes da PF, por ser ministro, ele tem a prerrogativa de escolher a data, horário e local do depoimento. Moraes também vai poder optar se prefere depor por escrito ou de forma presencial. O ministro, a esposa e o filho serão ouvidos como denunciantes. Fontes ligadas à investigação apontam que há possibilidade de que o empresário suspeito possa responder por mais 2 tipos de crimes, além dos que foram divulgados. O crime de calúnia contra funcionário público em razão de suas funções e o crime contra o Estado Democrático de Direito. Segundo apurou aqui a CNN, existe na corporação um sentimento de que é necessário utilizar esse caso como paradigma contra episódios de agressões a autoridades, em especial do judiciário, que cresceram nos últimos meses. 9h55, seguimos aqui ao vivo e agora te contando que em entrevista para a CNN, o advogado Ralph Tortman, que representa o casal acusado de agredir Moraes e o filho, afirmou que Roberto Mantovani não se recorda se deu um tapa ou um empurrão no filho do ministro. Inclusive, o advogado disse ainda que Andréa Mantovani não ofendeu Alexandre de Moraes. Vamos ver. Ela me garante que não fez qualquer ofensa direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, que não houve qualquer menção, qualquer palavra lançada em direção a ele, que inclusive quando ela se aproximou, o ministro já não se encontrava
e ela me garante que as imagens vão evidenciar que quando ela começa a falar, o ministro já não estava presente naquele local. O senhor Roberto tem 71 anos, é um homem que tem uma história de vida muito bonita. Ele, quando ouvido e quando questionado pelo delegado da Polícia Federal, ele tinha dificuldade com relação a lembrar detalhes desse momento. O que ele disse foi o seguinte: eu não me lembro se eu o empurrei ou se eu desferi um tapa em direção a esse moço. Então, o que ficou constando foi que ele afastou essa pessoa com os braços. O que eles desconheciam e somente souberam em São Paulo, quando abordados pela Polícia Federal, foi que aquele moço com quem houve um entreveiro e a discussão tratava-se do filho do ministro Alexandre de Moraes.